Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Vanessa Moreira. Eu me chamo Vanessa Mendonça, sou terapeuta holística e através das cartas sagradas e da terapia Reiki eu venho trazer, essa vibração, essa energia, essas experiências para que você consiga ter esse encontro consigo mesmo e deixe florescer as suas melhores versões. Tá bom, meus amores? Bom, hoje tem cartinhas, mas de uma forma diferente, tá? Eu quero trazer aqui hoje, esse vídeo, sobre algumas experiências na minha vida, tá? E eu vou começar falando sobre algo que eu sempre tive, desde a minha infância até a fase adulta, mas eu não enxergava como um desafio, um bloqueio, mas lá no fundo me incomodava, mas eu não sabia como lidar com isso ou como mudar isso. Eu só simplesmente convivia com isso. O que é, meus amores? A abençoada da timidez. Eu sempre fui muito tímida, muito, gente, ao extremo, tá? Eu era daquelas pessoas onde eu entrava mudo e saía calada. Assim, nesse nível, tá? E durante a minha infância, o que eu me recordo? Eu tava pensando, de trazer esse tema pra vocês e como falar disso, e eu comecei a lembrar de alguns processos, algumas coisas que me marcaram. E uma das coisas que me marca na minha infância, que eu fiquei pensando, por que será que eu desenvolvi essa timidez, Porque a gente desenvolve, a gente não nasce tímido. Tudo que a gente vai tendo ao longo da nossa vida, a gente vai desenvolvendo devido a experiências que nós passamos, desde a infância até a fase adulta, Principalmente na infância. Situações que acontecem na nossa infância marcam muito a nossa fase adulta e faz com que nós desenvolvemos, questões pessoais, emocionais, formas de agir devido àquelas situações que a gente passou durante a nossa infância, que é como se fossem, eu vejo no meu ponto de vista, tá, meus amores, como se fosse autodefesa, Então a gente acaba trazendo essas situações, essas formas de pensar, de agir e de se relacionar, de um modo geral. E aí, na minha infância, o que eu lembro é que minha mãe contava, eu não lembro assim o ocorrido, mas eu lembro que minha mãe contava isso. Por quê? Porque eu comecei, na minha época, meus amores, para você entrar na primeira série, você tinha que ter 7 anos completos, já para fazer 8, E aí eu entrei mais cedo na primeira série. Eu entrei com 6 anos para fazer 7, porque eu faço aniversário no meio do ano, Eu faço aniversário em julho, tá? E aí por que isso aconteceu? Porque antigamente a gente fazia prezinho e depois ia pra escola, Fazer o prezinho, que no prezinho você aprendia a fazer os movimentos, desenhar, Enfim, aquela coisa básica. Depois você ia pra primeira série pra começar a aprender a ler as letras, as coisas e tal. E aí no prezinho aconteceu um fato que a mãe me contava, que ela falou que uma menina, na hora da brincadeira, eu tava no balancê com a minha bonequinha, eu tinha 5 anos, e aí a menina me empurrou do balancê e pegou minha boneca. E aí nos dias seguintes, após o ocorrido, eu não queria ir mais pro prezinho de jeito nenhum. Minha mãe levava o prezinho, eu chorava, eu esperneava, eu não queria ficar de jeito nenhum. Não tinha cão que me fizesse eu ficar lá no prezinho. E aí a saída foi que minha mãe, devido aos conhecimentos que ela tinha de conhecer pessoas da escola e tudo mais, Quem tem conhecimento e amigo tem tudo, meus amores? Ela conseguiu que eu entrasse antecipadamente na primeira série. Então esse foi um dos motivos. E aí, eu lembrando disso, eu falei, será que foi daí que eu causei essa timidez? Desse, vamos dizer assim, um bullying que eu sofri na infância? Pode ser, gente, pode ser, tá? Eu acho que sim. Porque eu tava assistindo um vídeo de uma psicóloga, desculpa, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela tava falando de algumas características que tem dentro da timidez. Porque as pessoas, elas têm uma visão de timidez daquela pessoa que não consegue falar em público. Só que tem vários tipos de timidez, Tem pessoas que são tímidas, mas conseguem falar em público, porém não sabem se portar de frente ao trabalho, como profissional, alguma coisa assim, No meu caso, eu não conseguia falar, eu não conseguia me expressar tanto em público e também fazer novas amizades, me relacionar com outras pessoas. Então isso me gerou um bloqueio. Então por isso que eu acho que aquela agressão que eu sofri quando eu tava
na infância, né? Naquele processo de desenvolver essas... Porque quando a gente tá até os 7 anos, a gente tá desenvolvendo, né, nossas emoções, tá tudo ainda muito recente, né? E tudo que acontece nessa fase marca muito, né, no nosso subconsciente. Então eu acho que eu tinha medo dessa agressão, eu tinha medo de ser agredida se eu entrasse em contato com uma outra pessoa. Então, a minha timidez, na verdade, era um medo de se relacionar com o outro, tá? E aí, meus amores, tá, Vanessa, como que você superou esse medo, essa timidez? Não superei totalmente, tá, meus amores? Eu ainda sou tímida, mas agora eu entendo que eu não sou só tímida, eu também sou introspectiva. Eu sou uma pessoa que eu tenho um limite, né? Eu não consigo me abrir e me expor de uma forma tão fácil. Isso me traz muito essa minha introspecção, que é uma coisa mais natural, tá? Eu preciso se sentir muito segura, estar no ambiente seguro ou sentir segura com a outra pessoa para que eu possa me abrir e falar dos meus sentimentos, das minhas emoções e contar ali os meus problemas, né? Trazer essa abertura. Mas eu ainda tenho uma certa timidez, que nem aqui, eu já perdi esse medo de falar em vídeo, postar um vídeo para vocês, fazer uma live ao vivo, né? Participar de um podcast. Fico nervosa no começo? Fico. Natural. É que nem eu sou dançarina também. Quando eu vou me apresentar, dá um nervoso, dá um medo? Dá. É natural, faz parte do processo. Porque assim, quando você não sente aquela emoção, aquelas borboletas no estômago, é porque não tá fazendo sentido pra você. É natural você sentir essa ansiedade, né? Porque a adrenalina, ela tá ali. Né? A ansiedade de se apresentar, como que vai ser, tudo aquele processo. E a mesma coisa quando eu vou fazer uma live, dá um nervosinho no começo, mas logo eu fico à vontade. Quando eu vou gravar um podcast, quando eu vou gravar um vídeo, enfim, um stories, isso pra mim é muito natural. Eu dar aula, eu fazer atendimento com as cartas, conversar com outra pessoa aqui de um jeito profissional. Mas eu ainda tenho uma certa timidez, que eu comecei a observar nesses dias, quando eu comecei a pensar em trazer essas informações para vocês, né, dessas minhas experiências. Quando eu tô em círculo de pessoas, em grupo, se eu tô, com pessoas ao qual não faz parte do meu ciclo íntimo, tá? Eu tô com uma amiga, mas essa amiga, ela trouxe uma outra amiga que é amiga dela, que é a amiga da amiga dela, enfim, e tô com pessoas ali que eu acabei de conhecer. Eu tenho ainda uma certa trava. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me forçar a puxar assunto com a outra pessoa, porque senão eu fico quieta, eu não consigo falar. Não consigo dialogar ali, tá? Mas eu já identifiquei que eu ainda tenho essa dificuldade. Estou fazendo o quê? Estou me permitindo. Então eu puxo um assunto, eu falo uma coisa básica, pouco ali, mas estou indo, sabe? Estou me permitindo, tá bom? E aí o que me ajudou, né? A ter essas visões, a despertar e perder esse medo, principalmente de falar em público. Porque, meus amores, durante a minha vida educacional, né, na escola, eu não apresentava trabalhos em públicos. Eu sempre tive uma amiga só na escola, né? Eu era daquela, se minha amiga faltava, eu ficava sozinha, isolada no recreio. Era recreio antigamente que falava, tá, gente? Hoje é intervalo, né? Mas antigamente a gente chamava de recreio, tá? É coisa de criança mesmo, mas era assim que a gente chamava. E eu chamei até o ensino médio, eu falava recreio. Porque eu tenho um lado muito infantil, gente, é fato. Então, eu era dessas. E a minha mãe sempre falava, Vanessa, quem tem uma não tem nenhuma. Minha mãe era muito sociável, minha mãe era sociável, eu admirava tanto a minha mãe, que eu falava, eu queria ser tanto igual a minha mãe, gente. Onde ela chegava, ela fazia amizade, até na fila do banco, fila do pão, fila da lotérica, ela fazia amizade, gente. A pessoa, ela chegava, ela começava a falar, daqui a pouco ela contando a vida do papai, da periquito. Eu falava, gente, eu quero ser assim que nem minha mãe, cara, eu não consigo. Às vezes ela deixava com vergonha, porque ela começava a falar, e minha mãe falava alto, né? E eu falava, mãe, fala baixo, mãe. Fala baixo, ela tem que ficar contando a vida de todo mundo. Ela falava de mim, falava dos meus irmãos, eu contava tudo. As pessoas do comércio inteiro, já conhecia a minha família inteira sem nem ter visto. Mas já sabia tudo, já, porque minha mãe, ela contava tudo, gente. E eu era totalmente o oposto dela, né? E aí, eu era essa pessoa. Então eu tinha dificuldade na escola, né, de fazer amigos. Eu tinha dificuldade, depois eu comecei a ter dificuldade no setor profissional, quando eu comecei a procurar emprego, que tinha aquela bendita dinâmica em grupo. Puts, quando eu fazia entrevista, que chegava e falava, agora vamos fazer dinâmica em grupo, eu falava, pronto, perdi a vaga, já era. Eu travava, gente, eu não conseguia falar.
Nada. O básico do básico. Nada. Não tinha essa desenvoltura pra falar. Nada. Eu falava baixo, pra dentro e rápido. Olha isso. Quem que entendia? Ninguém, né? Então o que eu recebia? Um belo não. Não, você não pode fazer parte da empresa. Então, toda entrevista que eu tinha dinâmica, eu não passava. Eu só passava daquelas que era tipo aquela entrevistinha com o supervisor ali. Aí beleza, se tivesse uma provinha, ok. Mas chegou na dinâmica em grupo, putz, cagava. E aí, meus amores, eu convivi com isso por muito tempo, tá? Até que eu conheci as terapias. Em específico, o Reiki, né? E também entrei de uma forma mais ativa no mundo da dança. Quando eu entrei no grupo, né, do Balé Afro 10, ao qual eu pertenço até hoje, né? Que é um grupo de segmento afro. Isso me ajudou também, tá bom? Mas o Reiki, ele foi assim, a chave, sabe? Porque eu me tornei reikiana, fiz até o mestrado, hoje eu sou mestre. E aí, o Reiki, ele foi me mostrando algumas coisas da minha vida que não estavam legais. Porque o Reiki, ele é assim, tá? A energia Reiki, ela é muito sutil. E ela vai ali colocando, deixando claro algumas coisas que vão te incomodando, sabe? E vão colocando alguns desafios na sua frente, que vai, olha, vamos fazer isso aqui? Mas por que você não faz isso? Aí chega uma pessoa e fala, meu, você tem dom pra fazer isso aqui. Fala, você tem dom nada, que para de graça. E aí o que acontece? O que eu comecei a fazer, né? Eu já era mestre, e aí eu inventei de dar curso. Falei, vou dar curso de Reiki. E aí comecei a dar curso. O que eu fiz? Meu primeiro curso foi gratuito para minhas amigas, que foram minhas cobaias, gente. Eu vou ver se eu acho o vídeo do curso, da primeira aula, e vou deixar aqui, tá? O link aqui no card, eu vou deixar aqui para vocês assistirem um pedacinho, tá bom, meus amores? E eu era... Gente, e não é coisa de muito tempo atrás, não. É uma coisa de 4 anos atrás. Vocês verem a evolução que foi. Quando você se permite e você se desafia e você entende, né, que tem algo ali que pode ser mudado para melhor e você enfrenta aquilo, você enxerga, né, meu, a sua vida ela transforma da água pro vinho. E hoje eu entendo que por muito tempo eu não vou falar que eu perdi oportunidades, mas nossa, cara, eu amo falar. Tanto que quando eu desembeço, se eu pego uma intimidade, gente, eu falo pelo cotovelo. As minhas amigas que morrem comigo porque eu mando áudio de 5, 7 minutos, 10 minutos, 11 minutos. Gente, eu falo demais. Demais. Mas tem dias que eu não quero falar também, gente. Tem dias que eu falei, eu também tenho os momentos de introspecção, tá? Então eu falo, e eu gosto de falar. E eu aprendi que eu gosto de ensinar, porque através do curso do Reiki, que eu comecei a dar o curso de Reiki, comecei a destravar, comecei a dar curso para outras pessoas. Hoje em dia eu dou curso que as pessoas me pagam para isso, com mais, né, mais desenvoltura, falando com mais calma, porque eu falava, nos meus primeiros cursos, meus amores, eu falava baixo, para dentro e rápido. E aí as minhas amigas, elas vão me dando os toques, Vanessa. Ali naquela hora você falou um pouco rápido, não deu pra entender, tenta falar mais devagar, respira pra falar e tenta falar um pouco mais alto, você começa alto, daqui a pouco você vai abaixando a voz e a gente não escuta, a gente tem que colocar o volume do vídeo lá no final e mesmo assim não dá pra ouvir, entendeu? E não era problema do microfone, gente, era problema meu mesmo, eu mesmo abaixava o tom da minha voz. Hoje em dia eu tenho que policiar, porque senão eu grito muito, né? E eu moro em apartamento, eu não posso gritar muito, né, povo? Porque eu tenho mania de fazer as coisas à noite, gravar vídeo à noite. E o povo dormindo, eu aqui gritando, né? Então, foi isso, meus amores. Então, esse foi o meu processo de desenvolver e entender que eu tinha um dom oculto dentro de mim. Uma sombra que transformou a minha vida e me transformou na terapeuta que eu sou hoje. Né? Então isso é muito lindo, por quê? Porque eu me permiti ter esse encontro comigo mesma, eu permiti olhar pra dentro, eu permiti tentar enxergar e me conhecer melhor. E quando a gente faz isso, o que a gente faz? O que acontece? A gente desenvolve o tal do autoconhecimento, né? Que todo mundo fala aí, mas o que é esse tal do autoconhecimento? E eu escutei de uma mentora que ela falou assim, o autoconhecimento, ele é algo muito individual para cada pessoa, né? E é realmente, porque pra mim, meu autoconhecimento foi isso. Eu aprender a enxergar, aprender que eu tenho esse dom da fala, da oratória, né? De
né, de ter esse desenvolvimento, de estar levando mensagem através das cartas, de estar gravando vídeo, contando experiências minhas, de estar ensinando os cursos de reiki, dou curso de baralho cigano também, meus amores, dou curso de baralho cigano também. Então, isso foi um despertar pra mim, né? E aí foi onde eu alcancei o quê? Uma das minhas melhores versões dentro desse setor da oratória, de falar, de me expressar, tá bom? E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos de cartas que fazem muito sentido com esse meu processo de transformação e desenvolvimento, tá? A primeira carta aqui que eu trouxe é a carta do rato. A negativa dessa carta do rato. Você sempre fala que a carta do rato é a carta mais negativa do baralho cigano. Sim, meus amores, porque por muito tempo eu tava nesse negativo. Eu tava nessa sombra fechada aqui, né? Nessa dificuldade de falar, de me expressar. Ali me ocultando, me fechando naquela minha sombra, naquele meu mundinho, né, de isolamento. E a carta do rato, ela tem isso, ela mostra pra gente que às vezes é na nossa sombra que a gente encontra força. E quando eu comecei a perceber isso, que eu tinha essa sombra, e que essa minha timidez, esse meu jeito de não falar, de não saber me expressar e me colocar, através da comunicação, fez com que eu enxergasse que, na verdade, eu tinha uma crença, eu precisava trabalhar isso. E aí entra aqui a energia da carta dos trevos, né? Que essa energia da carta dos trevos é essa que fala dos nossos próprios obstáculos que estão dentro de a gente, e que a gente coloca aquilo como um empecilho, a gente concretiza aquilo como um obstáculo a ser alcançado, né? A gente cria e aquilo vira uma coisa muito enorme. Mas se a gente olhar e entender que está dentro da gente, que a gente tem o poder de mudar e transformar, e como é que esse poder é acreditar, né? É acreditar que a gente pode, e a gente tem força para superar aquilo. E foi o que eu fiz, né? Através do poder do reiki, e depois, né, fui me aprimorando mais, conhecendo as cartas sagradas, me permitindo, porque é uma outra crença que eu tinha referente às cartas sagradas, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo, falar sobre isso, tá bom? E aí eu superei, né, ultrapassei aqui essa energia dos trevos, que é ter essa autossuperação e desenvolver essa autoconfiança, né? A coragem. E falando em coragem, como é que a gente consegue fazendo isso, né, meus amores? Carta do cavaleiro, que é o quê? A carta da ação, da atitude. Qual foi a minha ação e minha atitude inicial para eu começar a deslanchar, a ter essa dicção, essa desenvoltura que eu tenho hoje aqui no falar no vídeo, em lives e trazer mensagens para vocês? Foi me permitindo dar o curso. Morrendo de vergonha, gravando vídeos, super assim, não vou falar péssimo, né, meus amores, mas com uma qualidade que, gente, se for olhar de 0 a 100, sabe, assim, é real a mudança, real, mas era o que eu podia fazer, e eu me permiti, e eu fui, e eu encarei. Se eu não tivesse dado esse pontapé, tivesse dado essa ação, porque o reiki, a energia, as terapias, meus amores, elas vão mostrar o caminho. Mas quem caminha, quem faz a diferença, quem toma atitude para a mudança acontecer na vida, somos nós, é você. Entendeu? Então eu tive essa coragem aqui do cavaleiro e fiz. Do jeito torto, não ficou bom, eu fui lá e fiz de novo. Também deu alguma coisa no que não ficou legal, fui lá, fiz de novo. E fiz de novo, e fiz de novo, e fiz de novo, e tô aqui continuando, porque a gente sempre tá melhorando, gente. Eu não tô falando que eu tô perfeita, não. Eu ainda tô aprendendo, que nem eu falei, eu ainda tenho eu descobri recentemente que eu ainda tenho uma trava, eu ainda tenho uma pequena essa timidez, que eu ainda preciso trabalhar, né? E aí, o que acontece? Depois que a gente faz isso tudo que eu fiz, onde que eu cheguei? Na carta do navio. A carta do navio, ela fala daquela transformação de 360 graus que a vida faz, que é você se superar, você realmente transformar a sua vida. Só que é uma transformação que é lenta, não é da noite pro dia, gente, não foi da noite eu despertei, aí eu sei falar, vou começar a falar, e no outro dia eu tava expert, não, gente, foram longos 4 anos. Não é muito tempo? Não é muito tempo se você for olhar bem, mas são 4 anos, não é um dia, não é uma semana, são 4 anos, tá? Então, eu tive que ter essa jornada, ter essa paciência, porque a carta do Otávio, ela fala disso, você ter essa paciência
dessa transformação que a vida está colocando para você. E você se permitir ser guiado, ser conduzido para essa mudança, né? Porque foi assim, a minha espiritualidade, alinhado com a energia Reiki, né? E alinhado com todas as pessoas que estavam ao meu redor, que me deram suporte, apoio, porque eu falo que eu não seria o que eu sou hoje se eu não tivesse pessoas ao meu redor que me apoiaram, que acreditaram em mim, que entraram nesse barco comigo, sabe? Falaram, não, Vanessa, vamos lá, eu te ajudo. Que foi as minhas amigas iniciais. Eu vou até falar o nome delas aqui, a Suzane Mendonça, a Laba Bispo, a Andréia, que é minha irmã, parceira. Então, essas foram minhas 3 primeiras alunas, meus amores, de Reiki, curso de Reiki, entendeu? Então foram as minhas cobainhas que chegaram e falaram, Vanessa, olha, pô, você tem dom, você tem potencial. A Laba Bispo, então, vários conselhos, sabe? Que hoje em dia ela é minha mentora espiritual, né? Minha mãe de santo, é minha coreógrafa, é minha segunda mãe, eu amo de paixão. A Su, que é minha irmã de alma, porque a gente tem o mesmo sobrenome, a gente se encontrou, né? E a minha irmã de sangue, que, né, Deus colocou no meu caminho e fez com que ela fizesse parte da minha família, da minha linhagem, né? Familiar. Então, e fora as outras pessoas que foram surgindo no meu caminho, que até hoje surgem, e eu sou muito grata, porque eu só tenho pessoas maravilhosas ao meu redor, né? Aquilo que eu falo, às vezes, com pouco a gente faz muito, né, meus amores? Então, nesse processo, eu tive muitas dores, muitos processos emocionais, muitos altos e baixos, sabe? Não foi fácil, meus amores, não foi nunca fácil. Não é fácil, mas, gente, quando eu vejo os vídeos do começo, que eu vejo os vídeos de agora, eu falo, caraca, Vanessa, nós conseguimos. Isso, gente, é muito emocionante. Sabe, é muito emocionante. E aí você entender que você pode sempre mais, sabe? E que não eu não vou parar agora. É que nem eu falei, eu sempre tenho constante aprendizado, eu tenho constante evolução. Eu sempre posso melhorar. E você também pode. Você só precisa se permitir olhar pra dentro. Então, se você tá aí passando por algum tipo de bloqueio, alguma coisa que não está legal na sua vida, que você sente que tem uma trava, que você pode melhorar, se permita olhar pra dentro. Tenha esse encontro consigo mesma, consigo mesmo. E aí se permita a transformar e ter esse encontro com as suas melhores versões. Porque a gente não é um só, meus amores. Nós podemos ser vários na nossa vida, porque nós estamos em constante transformação. Ontem eu não sou mais a mesma pessoa de ontem. E também não sou a mesma pessoa de anteontem. Eu sou totalmente diferente. Então se permitam, tá? Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. De uma superação, a qual eu ainda tô no caminho, né? Mudei muito, cresci, sou muito orgulhosa de mim, estou muito orgulhosa de mim. Agradeço a minha espiritualidade, agradeço a energia Reiki, agradeço as terapias, né? Porque se eu estou onde eu estou, é porque foi através desse contato, dessa vibração energética a qual eu pertenço e faço do meu trabalho com muito amor e com muita gratidão. E se você estiver precisando de ajuda para isso, entre em contato comigo, tá? Eu estou desenvolvendo um método focado nisso, para que você encontre o caminho para desbloquear, destravar aquilo que ainda te impede de ter um encontro consigo mesmo e você descobrir o melhor que existe dentro de você. Tá certo? Aquele beijo no seu coração, abençoados sejam todos, aquele nosso axé, axé, axé.